Muito boa noite. Boa noite, Antônio. Antônio não. Marcos. Antônio está do lado. Muito bom a gente poder estar aqui de novo. Depois de 2 semanas em que a gente não se reuniu. Mais 2 semanas aí em que a gente tem tentado ver como as coisas vão funcionar, como não vão funcionar. Enfim, nós queremos fazer o melhor para a nossa saúde, para nosso Deus. Acima de tudo, ter os nossos momentos de culto e louvor, mesmo que seja desta forma, em que pouca gente vem à igreja e a maioria das pessoas que vão participar desse culto entre hoje, amanhã e nos próximos dias, porque vai ficar gravado, também possam receber da palavra de Deus. Eu mandei agora há pouco, quem quiser acompanhar pelo celular a liturgia, mas ela vai estar projetada ali também, a liturgia do culto de hoje. Esse culto, a gente, como todos os outros, rende ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então nós ficamos de pé e seguimos com a nossa liturgia. Como são grandes as riquezas de Deus! Quem pode explicar as suas decisões? Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Aleluia! Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos confessar os nossos pecados a Deus e nessa confissão, uma parte da confissão é o Salmo de número 145, dos versículos 1 a 14, que é o Salmo de hoje. Então, nesse momento de confissão, todos nós estamos convidados a chegar diante de Deus com os nossos corações verdadeiramente arrependidos, sabendo, como a gente vai dizer no final desta confissão, que nada podemos oferecer a Deus para pagar pelos nossos pecados, e nem precisa, porque Jesus Cristo se ofereceu por nós e nos dá a salvação. Confessamos os nossos pecados. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. A todos vocês que estão arrependidos dos seus pecados, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Você fez do Senhor Deus o seu protetor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo nós oramos. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, em Tua misericórdia nos atendes todos os dias. Sê nossa força e ajuda em meio às mudanças cansativas deste mundo. E ao final da vida, concede-nos o Teu prometido descanso e as perfeitas alegrias da Tua salvação. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pode sentar-se, nós vamos cantar hoje do Louvando ao Senhor, o hino 167. Quem não tem, lá no fundo tem os livrinhos. O primeiro hino que a gente vai cantar é o 167. Nós vamos passar as leituras bíblicas. Eu não tinha perguntado antes, mas alguém gostaria de fazer uma dessas leituras bíblicas? Zacarias primeiro, né? Zacarias 9, 9 a 12, depois Romanos 7, 14 a 25. Ao seu... E o tio Jonas também está se oferecendo. Ao seu e Paulo, acho que vão fazer. O Alceu e o Paulo, então, vão ler para nós Zacarias 9, 9 a 12, e depois Romanos 7, 14 a 25. Aquele número é da página das Bíblias da congregação.
Com Zacarias no capítulo 9, 9 a 12. É a leitura de Zacarias 9, 9 a 12, onde lemos: Alegra-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de Israel e com a cavalaria de Jerusalém, e os arcos, as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz, e o seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém: eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberem. Até aí esta leitura. Muito bem, vamos à leitura também de Romanos, no capítulo 7, dos versículos 14 até 25. A luta interior. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquele que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Até aqui a leitura. Nós vamos também ler o evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. Só esses 6 versículos. Aqueles que puderem ficar de pé para a leitura do Santo Evangelho, de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 até 30. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Nós vamos seguir com a nossa liturgia com o credo apostólico, confessando a nossa fé.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, nós vamos cantar o próximo hino também do Louvando ao Senhor, hino de número 204. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. O tema que a gente vai tentar ver hoje é estar pesando, mas pode ser mais leve. Essa situação de peso aparece duas vezes nos textos de hoje, não sei se perceberam. Então está pesado para vocês? Pensa direitinho. Nesses dias que a gente estava com suspeita de estar com Covid, que agora já passaram até os 20 dias de segurança, se tivesse ou não tivesse, o primeiro que teve sintomas fui eu. E nos primeiros sintomas a gente já procurou medicamento que dizem por aí que está funcionando.
Não faz mal, a gente tomou. Sabe qual foi a pior parte disso? Eu estava pensando nisso hoje. Qual foi a pior parte dessa situação? Como o primeiro que teve os sintomas fui eu cheguei em casa e disse para minha esposa e para as filhas, olha, não fiquem assustadas. Pode não ser nada, mas eu estou com tais e tais sintomas. Então pode ser alguma coisa. Então, a partir desse momento, distância de mim, não peguem nas coisas que eu pegar, eu vou deixar separado. Vocês já imaginaram que coisa horrível é isso? Você está dentro de casa, a esposa, as filhas, você não pode chegar perto. Isso foi pesado, eu me senti pesado com isso. Talvez nas demais situações o peso nem seja tão grande assim. Depois todo mundo teve sintomas também, daí a gente já podia ficar deitado até no mesmo sofá, esperando os dias passar, né? Porque estava todo mundo igual, não fazia diferença mais. Mas está pesado. Vamos olhar os textos bíblicos para ver o que Deus nos fala sobre esse sentido. Eu quero começar por Romanos, texto de Romanos no capítulo 7. Ali fala da lei, fala que eu fui fraco, vendido ou vencido e vendido pelo pecado para ser escravo, não entendo o que faço, é aquela angústia de Paulo, eu não consigo entender aquilo que eu faço, porque a vontade de Deus que eu queria fazer, eu não consigo, eu sempre erro, eu sempre afundo, eu sempre caio de novo em pecado, então o que está acontecendo que eu sei o que é o certo e não consigo fazer o certo? Não tem prova maior do que nós somos pecadores. Porque a gente sabe a vontade de Deus, a gente é renovado pelo Espírito de Deus que vive em nós, mesmo assim a gente peca. E peca muito, e diariamente. Tentando não pecar, a gente peca. Imagina se a gente não ligasse para isso. Se faço o que eu não quero, isso prova que eu reconheço que o que a lei diz está certo. Paulo está dizendo, olha, você sabe que está errado. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Mas o pecado está entranhado em mim. Não dá para dizer, olha, foi ele que fez, não fui eu. Sabe esse negócio, eu fiz umas compras lá, eu queria pagar, mas o inimigo não deixou. Não, relaxado foi você. Ou eu. Se você comprou sabendo que não podia pagar. Não bota a culpa no inimigo, não, porque disso ele não tem culpa, não. Ele pode te tentar a você comprar mais do que pode pagar, isso ele pode fazer. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Só para o exemplo não ficar no ar, ninguém está livre de, num mês, comprou uma coisa planejando pagar, e de repente alguém ficou doente, gastou o dinheiro que tinha para pagar, para socorrer o doente. Aí eu, honestamente, vou lá com o Williams e falo assim, olha, Williams, eu sei que eu estou te devendo, devo, não nego, pago assim que der. Isso não teria problema nenhum. Então não botem a culpa no pecado, não botem a culpa no inimigo, não é isso que Paulo está fazendo aqui. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Olha como isso é pesado, a gente saber a lei de Deus e saber que tem que cumprir 100% perfeito. 100%. Quem consegue? Ninguém. Um conseguiu, Jesus Cristo, não tinha pecado, só ele. E olha que ele nem precisava cumprir, porque não tinha pecado. Para a sua salvação, não, ele não ia ser condenado. Quem de nós consegue cumprir essa lei? Ninguém, então a lei é pesada. A lei nos sobrecarrega de coisas que Deus exige. A lei sobrecarrega a gente de coisas que Deus espera dos seus filhos. Sim, a lei é pesada. E tem que ser. Tem até uma frase que é atribuída a Lutero, eu nunca consegui comprovar se de fato era, mas em latim seria pecca forte. Quer dizer, quando você pecar,
Saiba que está pecando, não é para pecar com vontade. Saiba que está pecando, é mais ou menos assim, não, eu pequei mesmo. Eu fiz errado mesmo. Não vou inventar desculpinha. Até porque não tem como inventar desculpinha para Deus. Ele sabe todas as coisas. Ou não é isso que nós aprendemos? Que Deus é onisciente. Sabe todas as coisas. Então não adianta inventar desculpa. É dizer, Senhor, pequei. Isso é pesado. Reconhecer erros, reconhecer pecados, é pesado. Vamos ver se Zacarias tem alguma coisa para ensinar para a gente. Ali nos primeiros 2 versículos, Zacarias 9 a 12, quero destacar o 9 e o 10 primeiro aqui, depois talvez a gente destaca outro, mas o 9 e o 10. Ali é a profecia da entrada de Jesus em Jerusalém. E a gente talvez leia esse texto muitas vezes vendo Jesus entrar, mesmo numa jumentinha, ou num jumentinho, cria de jumenta, mesmo num jumentinho, talvez a gente veja Jesus entrando ali como um vitorioso guerreiro. Não, ele vem humilde. Ele não vem com seus cavalos e carros de guerra. E ele vem não para massacrar os inimigos. Como é que diz lá? Ele acabará com o quê? Acabará com os carros de guerra de quem? E ele vem para que povo? Israel. Ele vai acabar com os próprios carros de guerra. Ele vem trazer paz. Não vamos mais produzir armas, cavaleiros, guerreiros. Nós vamos aposentar tudo isso porque a gente vem para trazer paz. E paz para o mundo inteiro. Se a gente vai olhar todo o texto depois, adiante, fala que ele será Senhor do mundo inteiro. E para encerrar essa nossa breve conversa aqui, quero falar sobre Mateus 11, por motivo óbvio, né? Versículo 28. Todo mundo está com a Bíblia aberta aí? Os que estão, Mateus 11, 28. Vamos ler do 28 ao 30 em conjunto? Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus está falando, olha quanto que esses líderes judeus estão colocando de carga sobre cada um de vocês. Além dos 10 mandamentos, mais 200 e tantas leis que vocês têm que seguir todos os dias. É carga e mais peso que vocês têm sobre vocês. Jesus fala, vem comigo. Sabe por quê? Porque eu cumpri todas elas por vocês. E pela fé em mim, vocês têm elas 100% cumpridas. Entenderam porque o fardo é leve? Ah, então é só crer. Na verdade, é só crer. Mas se fosse fácil, não precisava nem de igreja mais. A gente precisa proclamar a palavra de Deus, porque tem muita gente que não acredita, que é tão fácil assim. Quero dar para vocês um exemplo que eu ouvi certa vez, e que eu já contei aqui. Daquele pastor que estava lá no púlpito pregando, e daí de repente ele pegou uma caneta bonita para usar como exemplo, e ele falou assim, Jesus nos dá a salvação gratuitamente, assim como eu vou fazer com essa caneta agora. Daí ele chamou o rapaz e falou assim, olha, José, faz favor, vem cá, toma essa caneta, é sua. E na hora que o rapaz ia estender a mão, ele falou, não precisa estender a mão, eu vou colocar ela na sua mão, porque nem isso ele precisava fazer. Aí o rapaz ficou com a caneta, o pastor terminou a pregação, terminou o culto. No final do culto, quando ainda se podia despedir no final do culto, o pastor estava lá, o rapaz chegou com a caneta e falou assim, ó pastor, eu vim devolver a sua caneta. Ele falou, não, José, não falei que é sua? E ele falou, assim é a salvação, a gente ganha de graça, a gente não precisa nem fazer força para ganhar.
Mas é tão bom que tem gente que não acredita. Por isso que o fardo é leve. Enquanto tem gente desesperada pensando, meu Deus, como é que vai ser amanhã? A gente pode dizer assim, eu sei que o meu amanhã está nas mãos do Senhor. Eu tenho lido algumas devoções de um colega meu, colega de turma, colega pastor, mas colega da minha turma, pastor Cláudio Schreiber. Ele tem feito devoções pequenas todos os dias, ele tem feito também estudos bíblicos na hora luterana, talvez algum de vocês já o tenha visto. Muitas das devoções dele, ele está terminando assim, olha, tenha calma, tenha fé, vai passar. Vai passar. Quantas coisas ruins vocês já tiveram na vida de vocês? Talvez poucas. Na maioria das vezes, é pouca. Teve um carro que pegou fogo outro dia aí, né? Susto. Mas com a graça de Deus foi protegido. Então vai passar. Esse momento ruim que nós estamos todos vivendo, vai passar. Não olhem só esses noticiários e esses troços que estão mostrando só desgraças e só o trem piorando. Veja um exemplo, acho que foi Belo Horizonte, alguém lá pediu desculpa hoje, porque abriu 1.900 covas, pagou uma empresa para abrir 1.900 covas, e eles não estão nem perto desse número, graças a Deus. E hoje ele teve que pedir desculpas, eu exagerei. E o restante do raciocínio dele foi assim, ó, mas cova não se estraga, está lá, está aberto e qualquer momento vai encher. Eu não sei se o remédio não foi pior, né? Vai passar. Embora ele esteja com a razão, mas vai passar. O Senhor Jesus disse, olha, vem comigo, meu fardo é leve. Você tem alguma dúvida quanto à sua salvação? O seu pastor está aqui para isso, para falar da sua salvação. Você tem alguma coisa que está te atrapalhando, está pesando na sua vida? Tem gente que diz que está ruim de viver dentro de casa. Aumentaram consideravelmente o número de agressões a mulheres. Se souberem de algo, denunciem, não deixem isso acontecer. Aumentou absurdamente o consumo de álcool. Imagina como é que vai aumentar a quantidade de problema cardíaco depois dessa pandemia. Todo mundo parado. Se vocês têm alguma coisa que precisam conversar com o pastor de vocês, eu estou ao alcance de um clique. Tá joia? Mas lembrem, Jesus Cristo já deu a vida dele por cada um de nós. E o fardo é leve, sabe por quê? Porque ele carregou por nós e nos deu a salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Nós ficamos de pé e vamos falar o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me afastes nunca da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e mantém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Na oração de hoje, dia 3 de julho, nós vamos acrescentar o aniversário do Janes Gomes da Silva, que é amanhã, também da Cirleia, amanhã aniversário. Esse ano não tem festa não em Cirleia, não pode ter aglomeração. Diz que a polícia está indo atrás de aglomeração de festa por aí, então cuidado em fazer festa, tá? Mas para aqueles que já estão em casa, no mesmo pátio, não faz nem sentido, né? Então nós vamos orar pelo Janes Gomes da Silva e pela Cirleia, que faz aniversário dia 4. Nós temos o aniversário do Ricardo, agora no dia 6. A Juliette também no dia 6. O Irismar e a Marilene Litter também no dia 6. E é isso. Estes são os aniversariantes para esta próxima semana. Nós queremos incluir o seu Alfredo na oração. A situação de saúde dele é bastante delicada. Ele está com veias entupidas mesmo no coração. Uma está completamente, a outra está com mais de 80%.
ele vai ter que fazer intervenções cirúrgicas, então isso causa cansaço, causa dores. Então, orem pelo seu Alfredo, tão querido com todo mundo, tão prestativo com todo mundo, e não pode estar prestando todos os favores como gosta. Nós queremos acrescentar o aniversário do Alceu e da Tereza nesse próximo dia 5, domingo, 40 anos de casado. Eu estou esperando essa festa desde o ano passado, hein, Alceu? Era uma promessa de um festão na roça e Deus mudou todos os planos. Vai ter que ser ano que vem, comemorar o 41 ou no 42, ou em todos de agora em diante, mas que Deus abençoe também esse aniversário e esse testemunho ao mundo de que é possível o matrimônio sob a bênção do Senhor. Oramos agradecendo também pelo pastor Roberto, falei com a Cláudia, eu já nem lembro, falei com tanta gente, que eu não sei se foi ontem ou foi hoje, mas eu sei que eu falei com a Cláudia, e ele está muito bem, pastor Roberto está muito bem. Queremos orar também pela Creuza da Silva, no seu tratamento de saúde. O Clóvis, a gente disse antes, a gente já orou aqui também no dia que eu fiz o culto transmitido online. O nosso vice-presidente de ensino diz telepresencial. Então, nosso culto telepresencial e presencial, aquele foi só telepresencial, foi também falado desse incidente ocorrido, que o carro dele pegou fogo. E, graças a Deus, além das perdas materiais, nada demais aconteceu. Nós temos também, eu quero incluir uma oração toda especial por causa de uma surpresa que eu recebi ontem. O seminário Concórdia está está com 117 anos de vida, ele já fez aniversário. E está no processo de escolher o diretor do seu seminário. E assim, embora eu não saiba direito por quê, e não saiba de onde eles acham que eu sou capaz de ser diretor de seminário, eu fui indicado para ser diretor de seminário. Então agora é um processo de responder formulários, de dizer se aceita ou não aceita, e mesmo que aceitar depois, eu acho que vai ter mais de 40 pessoas indicadas. E mesmo que aceitar, passa por uma eleição, e isso é uma coisa que nós ainda vamos conversar muito aqui sobre diretoria, como é que a gente leva esse assunto. Eu até não falei com a diretoria, porque ia falar hoje aqui no culto, e foi ontem de noite que eu recebi a notícia. Tá bom? Então, orem pelo nosso seminário, que não está podendo ter aula nesse momento. As aulas são online, as aulas para os alunos também foram mandadas para suas casas, e está continuando assim. Como todas as aulas, está muito complicado. Mais algum pedido, agradecimento para a gente acrescentar na oração de hoje? Aqueles pedidos que chegarem, eu não tenho como olhar na internet, mas os que chegarem a gente inclui ou no próximo culto, ou eu incluo nas minhas orações pessoais, ou algum momento de oração durante a semana. Se não tem mais, vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, misericordioso Pai, nós agradecemos porque a carga que põe sobre nós é leve. Na verdade, ela já é carregada por Cristo, que leva dos nossos ombros todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e traz para nós a alegria da salvação e o conforto de sabermos que Ele está conosco. Abençoa para que esta notícia chegue a muito mais pessoas. E para que esta notícia chegue a muito mais pessoas, desperta teus servos para que haja mais pastores. Que o nosso seminário seja sempre uma escola que ensine a falar do amor de Cristo a todas as pessoas em toda e qualquer situação. Mas muito mais importante do que todos nós pastores, é que haja também uma igreja forte, vibrante, uma liderança capaz, uma liderança com vontade de levar Jesus Cristo a todos. Trabalhando ombro a ombro com seus pastores, que muitas vezes os lideram, mas são mais um nesse grande corpo de Cristo, que quer salvar a todas as pessoas. Obrigado pelos anos de bênçãos do nosso seminário, mais de quase 120 anos. Obrigado por todos os pastores que ali se formaram e que exerceram fielmente o seu ministério. Obrigado por nossa diretoria nacional, que tem também preservado todo o respeito, toda a qualidade que é necessário para que o nosso seminário possa trabalhar. Abençoe especialmente nosso presidente, pastor Geraldo, para que continue conduzindo a igreja neste momento, certamente
o momento mais difícil pelo qual nossa igreja deve passar nesta geração. Em outros momentos já houve coisa muito difícil e tu nos fizeste passar por todas. Pedimos que faças o mesmo e que a igreja saia mais fortalecida, mais vibrante, com mais vontade de testemunhar do teu amor ao mundo. Abençoa teu filho, seu Alfredo, que se preocupa por causa de sua saúde. Abençoa o pastor Roberto, assim como tens feito, ele está muito bem e te agradecemos. Abençoa a Creuza da Silva, do seu tratamento de saúde. Abençoa o Clóvis, para que logo possa recompor os bens materiais perdidos nesse susto. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão passando por tratamento de saúde, especialmente por causa desta nova doença, para que consigam logo, antes da segunda fase, ter o seu tratamento, para sequer chegarem a ser entubadas e ir para respiradores. Que possam voltar à sua vida normal, assim queremos que todos possamos voltar às nossas vidas normais. Nós não queremos um novo normal, nós queremos a normalidade de sempre. E sabemos que tu podes fazer todas as coisas e estás fazendo por nós. Abençoa os aniversariantes, o Janes, a Cirleia, o Ricardo, a Juliette, o Irismar e a Marilene, que nestes próximos dias completam o seu aniversário. Assim também, continuamente abençoa o Alceu, a Tereza e toda a sua família, que por 40 anos serve de testemunho de que onde tu estás presente, Senhor, naquela família onde a tua presença habita, não é que não haverá problemas, mas os problemas serão menores do que a misericórdia, do que o perdão, do que o teu amparo. Quanto ao mais que pudéssemos pedir ou agradecer, deixamos aos teus cuidados, Senhor, pois tu conheces todos os nossos pedidos antes mesmo que nós os conheçamos. Esteja conosco hoje, esteja conosco sempre. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória minha. Assim também, depois da ceia, pegou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Façam isso quantas vezes o beberem em memória minha. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Pode sentar.
Nós seguimos com a nossa oração final. Ficamos de pé e vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, obrigado por esta santa ceia que recebemos. Obrigado pela orientação no culto de hoje. Obrigado porque Tu tens estado conosco, tornando o nosso fardo pesado em um fardo leve, que Jesus Cristo carrega conosco e por nós. Oramos em nome dEle. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Apenas uns breves avisos. A gente, antes de ter esse culto aqui, assim como eu avisei pelo nosso grupo de WhatsApp, nós lemos todos os documentos referentes ao que fazer nessa pandemia ou não fazer. Então a gente está resguardado, digamos assim, pelas leis federais, estaduais e municipais. E eu ainda conversei com a pessoa que está em Nova Venécia, responsável por dizer o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então a gente está nessa situação bem seguros. Hoje saiu uma medida nova lá, de que o presidente da República vetou numa lei aprovada na Câmara que comércio e igrejas não são mais obrigados a usar máscaras, mas a gente vai continuar usando, tá? A gente vai continuar usando para proteger a nós e aos outros. A gente ainda não sabe como essa doença age, o que ela faz, como ela se transmite. A gente tem, nessa semana eu tive notícia de uns 10 pastores que estão ou com suspeita ou já em tratamento. E 2 deles, como tinham comorbidades, em situação bastante grave, assim. Um deles já até mandou um vídeo hoje dizendo que já está melhor, já saiu dos tubos e respiradores. E assim a gente fica seguro para poder fazer as nossas celebrações. No final de semana que vem está previsto a gente fazer o culto domingo de manhã. Então eu vou soltar a lista do culto domingo de manhã. E quando essa encher, a gente vê um outro dia para fazer o culto. É porque semana que vem está também previsto, se eles não mudarem de ideia, o batizado do Teodoro. Está previsto para ser semana que vem. Então, a família deles deve vir em peso, inclusive com padrinhos. Então, eles devem encher bastante esse espaço no culto. Mas eu divulgo para vocês. Não sei se da parte da diretoria mais algum aviso. Tem reunião de leigos distrital via Google Meet, na quarta-feira, 19 horas, 19h30. 19 horas, vocês podem participar da casa de vocês, com o celular de vocês, e podem, pelo menos assim, ter um encontro com os leigos. A gente está fazendo reuniões de pastores para estudo. Eu estava conversando com um colega hoje, pastor Danilo, que vocês conhecem aqui, foi pastor em Boa Esperança. Está até no álbum da Castelo Forte, que eu divulguei essa semana, tem uma foto que o pastor Danilo está lá. E conversando com ele falou assim, rapaz, estavam sendo muito boas as nossas reuniões. E eu falei para ele, eu não imaginei que fosse ser tão bom. A gente já estudou assuntos, por exemplo, como o cristão e a política. A gente estudou
identidade e identificação na questão luterana, até onde a gente pode ir na nossa identificação, quer dizer, mudar nossos hinos, mudar a forma de igreja, mudar a forma de culto. Isso é a identificação, porque as pessoas veem isso de fora. Até onde a gente pode ir sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa pura teologia. Então a gente conversou sobre isso essa semana. Está tudo lá no canal do YouTube, que eu sempre divulgo para vocês, se vocês quiserem assistir. Muito bom para a gente assistir. Não tem mais avisos. Que Deus abençoe cada um de vocês que esteve aqui, cada um de vocês que nos assistiu aí também. Hoje eu não tive como olhar a lista de orações, porque eu mesmo estou tocando as músicas, né? Então fica difícil de olhar, mas depois eu vou olhar. E a gente vai cantar mais um, Pai Nosso que estás no céu. Deixa eu só ver o número dele. 195. A gente vai cantar esse, enquanto a gente faz as nossas ofertas, e então pode sair também do templo. O tesoureiro, Alceu, trouxe o relatório hoje, né, Alceu? O relatório já está lá fixado no fundo, aquele relatório que fica lá para todo mundo sempre ver. Qualquer dúvida, fala com o Alceu. Ele está à disposição para que as contas da igreja são sempre abertas.